achou, diga amém. Amém. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Fique com a sua Bíblia aberta e sente de glorificando a Deus. Glória a Deus. Mudar dói. Toda mudança exige de nós a percepção de que estar no mesmo lugar, permanecer no mesmo ambiente, na mesma situação, às vezes requer de nós alguns sacrifícios. Entender este caminho nem sempre é fácil. Entender aquilo que Deus quer mostrar para nós nem sempre é fácil. Para que nós possamos entender, nós temos um pensamento, algo sobre nossa mente, que nos faz muitas vezes buscarmos atalhos para condições que Deus quer fazer no seu caminho. Quando eu estudei sobre isso essa semana, eu vi que a psicologia chama de racionalização, algo que existe dentro do cérebro humano, que ao tentarmos ou sermos levados para uma nova condição, o nosso cérebro, para fugir da dor que vai nos submeter à mudança, trava e implica sobre nós uma desculpa de que nós não precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer. Isso se chama-se racionalização. Deus fala conosco: perdoa, largue isso, pare com isso. E nós dizemos: Senhor, o Senhor sabe o que Ele me fez, o Senhor sabe. Racionalização. A verdade dói, a verdade exige, mas nós dizemos: Ele não merece, Ele não merece o meu perdão. Deus sabe o que Ele me fez. Deus diz: volte para o secreto. E o nosso cérebro vai dizer: eu não preciso de igreja, eu posso adorar a Deus aonde eu quiser. Deus vai dizer conosco: não pule o processo. E nós dizemos, dentro do nosso pensamento, Cristian: Deus vai me sustentar de qualquer jeito. Deus diz: termine esse relacionamento. E nós dizemos: nós estamos em Cristo, Deus vai me abençoar porque nós estamos em Cristo. É tão difícil nós entendermos esta situação,
É tão difícil nós observarmos o que é que Deus quer fazer. Mas na verdade, quando eu olho para este texto que nós vamos falar nesta noite, existe aqui dentro deste texto uma racionalização que poderia ter tomado conta de Jesus. Escute bem, igreja. E poderia ter acabado com todo o processo de uma humanidade. A Bíblia aparece no capítulo de número 4, com Jesus jejuando no deserto. E no versículo de número 1, preste muita atenção, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai falar que Jesus foi conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado, para ser aprovado, para ser cheio ainda mais do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, quando o diabo faz a primeira tentação que nós meditamos aqui na semana passada, e Jesus vence, então a Bíblia vai nos dizer que o diabo, então, no versículo 5, transporta, porque o Espírito quer conduzir, mas o diabo quer te transportar. O Espírito quer levar você e conduzir pelo caminho, mas o diabo vai dizer para você: eu dou um jeito de encurtar com o atalho, eu dou um jeito de te levar para um lugar sem passar pelo deserto, sem passar pela maturidade, sem passar pela prova, sem passar pela provação. Então ele leva o Senhor, presta atenção, igreja, ele leva o Senhor transportando ele, tirando ele do lugar que ele deveria estar, para levar ele para o lugar que ele talvez gostaria de estar. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é levado para o alto do templo. Exatamente isso, pastor. Sim, o alto do templo, aonde a verdade é pregada, aonde a presença é instalada. E passe você, igreja, ele vai tentar Jesus no único versículo da Bíblia, com a própria palavra. Em outros versículos ele não vai dizer a palavra, mas neste versículo ele aparece dizendo: está escrito. Perceba, vou dizer de novo, ele aparece para Jesus, transporta Jesus para o alto do pináculo e diz: está escrito. E pastor, o que é que está escrito que o diabo quer falar? Se você é filho de Deus, pode pular daqui, porque do alto do pináculo todos verão a sua glória. No livro de Salmos 91, a tua palavra nos diz que o Senhor dará aos anjos ordem ao teu respeito. Mas Jesus sabe que se ele pula do pináculo, ele morre sem cruz. E se ele morre sem cruz, você morre sem salvação. Aleluia. Tem gente que vai entender nessa noite bem clara. Jesus sabe que se ele pega atalho, encurta o processo. Se ele encurta o processo, perde a glorificação. Se perde a glorificação, perde a cruz. Se perde a cruz, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Pastor, o que o senhor está dizendo? O diabo leva Jesus para o alto e diz: pastor Marcos, pule daqui. E Jesus diz: não, eu vou voltar, porque eu ainda tenho uma cruz para carregar. Eu quero meditar
Ele aparece. E ele aparece com Adão lá no paraíso. Lá onde Deus fazia a viração do dia. Presença te protege, presença não protege. A presença te guia. O diabo aparece com a verdade, parecendo uma verdade maquiada em mentira, dizendo para si, para Adão. Alguns versículos atrás, no capítulo de número 3, o próprio Deus havia dito: não coma, porque certamente morrereis. Morrereis, você vai morrer. Você, se comer esse fruto, vai morrer. E o diabo aparece com a palavra no mesmo ambiente onde Deus apareceu e disse: certamente não morrerá, não morrerá. E nós estamos dentro deste ambiente, nós estamos dentro desta condução, nós estamos dentro deste ambiente, levados pelo Espírito, e muitas vezes no meio do caminho, o diabo com a sua palavra, com a palavra que ele conhece. Pasme você que não abriu a Bíblia essa semana, o diabo debateu a Bíblia com Cristo. Pasme você que não conseguiu abrir o versículo bíblico, nem ler o devocional que nós colocamos com todo carinho toda semana na igreja. Você que não abriu o grupo, você que não pegou a Bíblia, você que acha que está aqui, Deus está aqui. Talvez você está trilhando caminhos que Deus, no seu propósito, está dizendo: não é esse que eu tenho para você. Te enganando na palavra, te fazendo confortável no banco da igreja, te fazendo confortável nos ministérios, fazendo a gente confortável na situação, fazendo o que nós marcamos com marca-texto, como eu disse aqui algumas vezes, marcando o texto, mas não vivendo eles, não confrontando eles com a verdade que nós temos vivido. Tem alguém aqui para dar glória a Deus essa noite? Tem algum valente aqui? Porque o Senhor, Ele aparece, irmãos, Ele aparece dentro deste ambiente. Eu acho tão maravilhoso que o diabo, irmãos, ele leva o Senhor para o alto do pináculo, para um lugar alto, para o lugar do templo, para o lugar da palavra, e engana Jesus no lugar da palavra. Ele leva para dentro do templo e tem feito isso com a gente. E os nossos dias estão se passando, nós trabalhamos muito e não vemos e fazemos poucas coisas para Deus. Nós se dedicamos muito à nossa família, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos avós, e o Evangelho, e pessoas morrendo, e Deus depositando algo em nós, queridos, Deus querendo alguma coisa de nós, e do alto do templo, no pináculo do templo, na ponta do templo, Ele diz: olha, você pode cortar este caminho. Sabe o que Jesus tem para você? Casamento sem a bênção do Senhor não vai ser bom para a sua vida. Você não será salvo, porque os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Sabe o que Jesus tem para você? Na prostituição, no homossexualismo, não, os edomitas e os sodomitas também não herdarão o reino dos céus. Você sabe o que Ele tem para nós? Sabe o que Ele tem? Para os mentirosos. Os mentirosos, não é os mentirosos que enganam pessoas, às vezes a racionalização está enganando você. Os mentirosos para nós mesmos, mensagens que nós colocamos no nosso coração. O pastor meditou nessa noite, mas eu não vejo o Evangelho dessa forma. Que fala que você vê? Quem é que está falando no seu coração? Quem é que está levando você? Pastor, e como que Jesus sabe? Irmãos, o processo está claro. Como assim, pastor? O processo está claro. Deserto. Porque Deus não vai colocar coisas na sua mão sem te dar maturidade. Jesus não vai sair para Caná para transformar água em vinho sem antes passar pelo processo da maturidade do deserto. Em algumas áreas Deus quer trabalhar com você maturidade. Deus não transporta ninguém. Deserto. Ele só pode te promover no deserto. Jesus só pode te aprovar no deserto. Chega de correr no deserto. Qual é o deserto que você tem corrido? Qual é o deserto que nós temos corrido dentro do nosso casamento? Qual é as coisas que tem corrido, que nós temos dedicado tantos e esquecido de outras? Ele fez memória
No versículo 1, Jesus é levado. No versículo 5, Jesus é transportado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque bênção sem processo é engano. Eu vou repetir isso. Bênção sem processo é engano. Transforme. Não. Pule. Pule processo. Pule processo. E o diabo está gritando pule processos para muitas vezes. E a nossa racionalização está dizendo: eu não vou sofrer nesse caminho, pastor. Eu vou querer um atalho. Eu não quero sofrer nesta mudança, Lucas. Eu não vou, irmão Joaquim, mudar porque eu vou sofrer. E se eu sofrer, eu vou chorar. E você vai chorar com Jesus, mas vai chorar no deserto. Vai chorar. Vai chorar, mas Jesus estará lá. O Espírito Santo estará lá. Queridos, o diabo tem pregado uma mentira para a igreja muito grande, irmãos. Nós estamos vendo esse templo se instalar na igreja brasileira, na igreja mundial. Onde nós estamos vendo, é só chegar, é só pegar a minha Bíblia, é só chegar no assento. Queridos, Deus está querendo lapidar para te salvar, para salvar você, para salvar a tua casa, salvar a tua família, mudar a tua história, mudar o seu cativeiro. Deus quer mudar você. Mudar você. Mas a ideia do diabo é: pule daqui, salte daqui. Olhe um pouco para a sua história, olhe um pouco para a nossa história. Aonde nós estaríamos se nós não pulássemos processos? Onde você estaria? Onde você estaria hoje? Por rádio, nós estamos dizendo assim: Cristo, os anjos vão pegar. E o diabo está dizendo: vai dar tudo certo. A Aline está dizendo: vai dar tudo certo. O diabo está dizendo: vai dar tudo certo. E às vezes Deus está aqui dizendo: não vai dar certo, não. Só vai dar certo se estiver comigo. Só vai dar certo se obedecer a minha palavra. Só vai dar certo se estiver no lugar que eu conduzi você para estar. Versículo número 1. Ele só vai dar certo se eu conduzir você para o lugar e você ficar no lugar da minha condução. E pelo nome de Cristo, gente, nós estamos entrando em lugares que Jesus não entrou. Nós estamos entrando em portas que Ele não abriu. E a Bíblia diz: há caminhos que parecem bons para o homem, mas o seu caminho, o seu final de morte, te distanciar da presença, te afastar dos caminhos. Veja, queridos, como está a Bíblia. Veja que coisa gloriosa. Há uma mudança de ambiente repentina. Eu não sei se você está entendendo, mas de repente você está no deserto, aí você está na bênção, mas aí a gente olha para a vida, não tem processo. Não adianta mudança sem processo. Mudança sem processo é retrocesso. E se você não consertar o seu casamento, quando você tiver filhos, vai levar 2 problemas: filho e casamento serão. Se você não for edificado agora nesse deserto, quando você estiver preparado, não vai poder falar no coração de ninguém, porque Deus quis falar no seu e você não ouviu. Dentro do processo do deserto. Talvez não fosse a mensagem que você esperaria, pastor. Eu achava que hoje eu ia aleluiar por dentro, porque essa mensagem é uma pergunta para nós, conduzida ao transportador. Tem alguns lugares que você está, que quem está levando você, irmãos, não é a palavra de Deus.
Tem algumas que dizem: ah, pastor, que mensagem difícil, pastor. O senhor vai falar para mim? Sim, vou falar para você. Com base em quê? Com base em que Jesus falou, com base em que o diabo falou para Jesus de Nazaré. Quem é maior que Deus aqui? Alguém se levanta? Não? Que verdade. Que verdade absoluta, Deus. Não existe outra palavra que o diabo aponta a Bíblia, somente dessa. Ele debateu Bíblia com Jesus. Queridos, por isso que o nosso devocional, a nossa vida com Deus precisa melhorar significativamente. Por isso, Giovanni, que ao nós abrirmos a Bíblia, nós temos que ver o que é que Jesus está falando. E aí, pelo amor de Deus, queridos, tenha essa noção. Pastor, eu peguei essa palavra, sabe qual que é? Que Deus vai levar eu para o pináculo. Aleluia! Que Deus tem lugares aí eu poderia ministrar para tirar o seu sorriso, o seu glória a Deus. Mas eu prefiro que você esteja contente comigo e contente com a palavra falando no seu coração. Que nem todo lugar foi Deus que colocou, que nem toda oportunidade foi Deus que deu a pináculos que o diabo está colocando pessoas. Mas entre o pináculo do diabo e o deserto com Jesus, eu preciso ficar no deserto com o Espírito Santo de Deus. Prefiro. Olhe para a sua vida espiritual. Veja quantos cultos você está dando a Cristo. Veja como nós estamos encarando as terças de oração, as terças da palavra. Veja como nós estamos encarando o culto no meio da semana. Veja como nós estamos encarando os departamentos da igreja. Veja como há uma facilidade do diabo pegar a palavra, colocar em você e você sair por essa porta dizendo: pastor, eu quero uma bênção desse ministério, porque acabou o meu tempo aqui. Como você sabe qual é o seu tempo de Deus, se você ainda não enfrentou nem o deserto com ele ainda? Talvez essa mensagem mexa com você nessa noite, sabe por quê? Olhe para cá, eu vou terminar. Porque talvez muitas pessoas vão ter que descer do pináculo. E se essa mensagem fez eu chorar, que faça você chorar no secreto. Porque eu posso estar no templo, enganado com a verdade. E eu posso estar na presença do Espírito que me conduziu no deserto e sendo enganado na palavra. Em nome de muitas coisas é que nós estamos vendo aberrações espalhadas não somente nessa cidade, fatalidade, o nome do Senhor caindo por terra no chão, coisas tristes acontecendo em nome de muitas coisas, sabe do que? De palavras que Deus não mandou a gente fazer. Que Deus abençoe sua mente poderosa. Que Deus abençoe esse segundo ano desta série de mensagens maravilhosas. Eu quero terminar com uma frase. O Espírito te conduz para formar no deserto. O diabo te põe em lugares para deformar a sua identidade. Por isso que há pessoas deformadas, elas não oram, elas escutam vozes que estão no seu coração. Conduzido ou transportado. Você escolhe onde você estará. Essa semana, ao você encarar novamente a sua esposa dentro da sua casa, abra a Bíblia e vá ministrar para ela a palavra antes que o diabo comece a falar coisas que não estão escritas. Esta semana, junte os seus filhos na mesa, abra a Bíblia e ministre a palavra para eles, Giovanni, com oração, antes que o mundo lá fora
digam para eles coisas que não estão escritas aqui dentro. Imagina, arraiar, pode pular, pode parar, pode ir, pode fazer, pode, aonde Jesus não quer isso? Racionalização. Tem mandado muitas almas para o inferno, estando dentro da igreja. Deus abençoe a sua vida.